Continuando, gente. Artigo 77 do Código de Processo Penal. A competência será determinada pela continência. Até agora a gente viu conexão, né? E agora a gente vai ver a continência, tá? Inciso 1º. 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Inciso 2. No caso de infração cometida nas condições previstas no artigo 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte e 54 do Código Penal, tá? Então, continência por cumulação, gente. Essas são as previsões aí do Código de Processo Penal, tá? Aí tem que dar segunda parte, são anteriores à reforma. O concurso formal consiste, né, na prática de uma única ação ou omissão pelo agente, provocando a realização de 2 ou mais crimes, tá? Então, o artigo 73, segunda parte do Código Penal, determina a aplicação de regras do concurso formal aí, tá bom? Só pra gente fazer essa correção, né? Porque os artigos aí 51, 52 e 53, eles são anteriores à reforma de 84, né? Então, tem que tomar cuidado que você tem que, quando falar isso, você tem que ler que são as hipóteses de concurso formal material aí de crime, tá bom? Só cuidado com isso, tá? Artigo 78, gente. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Então, além de tudo que a gente viu, tem mais algumas regrinhas que elas têm que ser seguidas, tá? Inciso 1º, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Exemplo, um homicídio, um crime de porte de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, o crime de tráfico de drogas junto com o crime de homicídio, tá? O tribunal do júri, ele vai pegar a competência de todos esses crimes que tecnicamente seriam da justiça comum e ele vai julgar todos eles, tá? Então, eles vão ter que analisar ali, o juiz vai ter que analisar, além dos crimes contra a vida, que vai para o júri, né, o homicídio, ainda vai ter que analisar a questão da traficância, da arma, né, da arma pelo porte irregular de arma de fogo, todos os outros crimes que ficarem juntos ali, que forem praticados junto com aquele homicídio, se for um homicídio, tá? Inciso 2, no concurso de jurisdições da mesma categoria, a linha A. E aqui é onde às vezes pega, né? Porque um processo tem que ir para outro lugar. Preponderar a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave, tá? Então, tem 2 crimes praticados aí, incontinência ou conexão, mas um foi praticado em Curitiba, o outro foi praticado em Colombo. Qual dos 2 é mais grave? Para onde vai remeter? O mais grave é de Colombo. Putz, o processo tá aqui em Curitiba, então manda para Colombo, porque o crime mais grave praticado em conexão ou continência foi praticado em Colombo, tá? É assim que funciona mesmo, tá? A linha B, prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade, tá? Então, o maior número de ações, o maior número de infrações, tá? A linha C, firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. No concurso de jurisdição de diversas categorias, predominará a de maior graduação e no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá a especial, tá? Então, aqui a gente vai falar também crimes do tribunal do júri, vai para o júri, crime militar, daí separa. Houve um barulho. Separa o crime, vai para a justiça militar, tá? Força atrativa do juízo da comarca em que tiver sido praticado o delito mais grave, né? Então, é a ideia ali que fala na linha A, tá? Onde o crime mais grave foi praticado, atrai toda a competência, né, para julgamento dos crimes
do crime que a gravidade for maior, e a gravidade maior às vezes é a pena maior, tá, gente? Na prática a gente analisa qual crime tem a pena maior, tá? Essa é a regra, tá? Conexão e continência entre crime eleitoral e crime de competência da Justiça Federal, tá? É um exemplo aí que pode dar um chabu, tá? Questiona-se se essa força atrativa da Justiça Eleitoral, prevista no artigo 78, aí, inciso 4º, que é da Justiça Especial, né? Também seria extensivo aos crimes federais e militares. E apesar de haver julgado antigo na Suprema Corte afirmando a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e também as infrações conexas, ainda que de competência da Justiça Federal, somos levados a acreditar que, na medida em que estabelecida na própria Constituição Federal, não pode ser colocada em segundo plano por força da conexão e da continência, normas de alteração da competência previstas na Lei Processual Penal. Afinal, é a lei processual que deve ser interpretada por meio da Constituição e não ao contrário, tá? Então, a Constituição, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça corroborando essa posição, tá? Então, aí seria a força atrativa da Justiça Eleitoral para julgar, tá? Assim como da Justiça Militar, ainda que o crime tenha uma conexão com algum crime federal, tá? Por conta da especialidade daquele tribunal, tá bom? Vamos ver o que mais aqui que a gente... É isso mesmo, gente, do 79, 78, é isso. Agora, no 79, a gente tem a hipótese de conexão e continência. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo. O que isso quer dizer, gente? Não vai haver desmembramento, vai ser um processo só, tá? Um processo só, uma sentença só, um momento só para julgar, uma instrução só. Só não vai acontecer isso quando no concurso entre a jurisdição comum e militar, aí desmembra, um vai para a justiça comum, outro vai para a justiça militar. E no concurso entre jurisdição comum e o juízo de menores, né? Juízo de menores, né? Infância e juventude, a gente nem fala em juízo de menores mais, tá? Parágrafo 1º. Cessará, em qualquer caso, a unidade do processo se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no artigo 152, tá? Deixa eu ver o que é o 152, já que de cabeça eu não lembro. Doença mental superveniente à prática delituosa. Por quê, gente? Porque daí você precisa da instauração do incidente de sanidade mental, tá? Tem gente que fala a instauração de incidente de insanidade. Não, gente, o incidente é de insanidade, desculpa, não de sanidade. É para você verificar a insanidade mesmo, né? Porque a princípio a pessoa é sã, né? Então, se acontecer isso, vai ter que desmembrar, não tem o que fazer, né? Porque vai ter que fazer, é um incidente à parte, então é um processo à parte que fica penso aos autos principais. E não tem como, né? Imagine, você tem 4 réus, você paralisa todo o processo para até julgar o incidente. Não tem como, né? Tem que fazer as coisas caminharem aí, tá? Parágrafo 2º. A unidade do processo não importará do julgamento, se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorra as hipóteses do 461, tá? Então, você desmembra, quando for assim, para não prejudicar os outros. Imagine um corréu ficar esperando até que o foragido resolva aparecer, dar sinal de vida, para daí julgarem o processo. Não tem como, né, gente? Tem que tocar o barco para frente, desmembra as ações, a ação em face do que tá foragido fica suspensa, né? Sem correr prescrição, sem correr nenhuma das hipóteses aí de extinção da punibilidade, até o cara aparecer para ser julgado, né? Ou ocorrer a hipótese do 461. Vamos ver o que é o 461 aqui. 461 tá no 8 e no 9. Antiga hipótese de ausência de intimação da pronúncia ou de não comparecimento do acusado à sessão de julgamento, ou recurso peremptória, recusas peremptórias no júri, o exercício das recusas peremptórias sem motivação no procedimento de seleção dos jurados. É a recusa dos jurados, né? Então, você posterga aí o julgamento porque você fica
de alguma forma criando embaraços no meio do processo, tá? Então, isso também aí vai desmembrar o processo e continua em face dos que o processo já tá apto a julgamento, né? A causa já tá madura, não tem mais o que ser feito, julga, toca o barco para frente, tá? No artigo 80 fala pra gente que será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes. Ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Imagine aquelas operações gigantescas com 10 réus, 15 réus de organização criminosa, em que você já tem aí a conduta individualizada de 2, 3, 4 e eles não participaram ali do resto dos crimes, né? Ou a investigação ainda está em curso em face dos outros e tem prisão preventiva decretada. Os caras estão lá 3, 4, 5, 6 meses presos preventivamente até a finalização do procedimento. Não tem como, né, gente? É inviável, é ilegal, extrapola aí a razoabilidade, né? O devido processo legal. Então você. Tá acabando minha bateria. Agora, então você fraciona, você divide, né? Você separa as instruções para dar seguimento no processo, tá? Só que nesse caso é facultativo. A maioria dos juízes fazem isso, tá, gente? Para não ter prejuízos aí para as defesas, tá? E até mesmo porque, na grande maioria, você já conseguiu individualizar a conduta de cada um, né, de cada integrante dessa organização criminosa, na maioria das vezes, né? Então, a gente consegue fazer essa diferenciação, tá? O artigo 81, gente, ele vai falar pra gente que verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria, venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos, tá? Então, não é a absolvição aí, né, ou a desclassificação não é uma causa que extingue a competência aí pré-estabelecida, né, a prevenção, a gente chama isso no tribunal de prevenção, né, o juiz é prevento para analisar o resto dos outros processos que sobrevierem ou dos outros processos de outros réus, né, pela conexão aí, tá? O parágrafo único fala aqui, reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou a impronunciar ou absolver o acusado de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juiz competente. Por quê, gente? Porque a competência do júri é absoluta, tá? Aqui no caput a gente vai estar falando de uma competência relativa, tá? Lá no parágrafo único a gente trata de competência absoluta. Então, ainda que tem havido aí a desclassificação e vai sobrevir aí outros fatos, outros réus e o processo não é mais de competência do júri, ele não vai ficar prevento, tá, gente? Você não imagine a confusão na competência absoluta que isso ia gerar, né? A extrapolação da competência absoluta que não seria correta, tá? O 83 fala pra gente da competência por prevenção. A gente já comentou, né, a competência por prevenção, mas vamos ler aqui o que trata ele. E a competência por prevenção, ela tá prevista tanto no 70, 71, 72, 78, tá? O 83 fala aqui, verificar-se a competência por prevenção toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa, tá? Então, o juiz que já atuou torna-se aí prevento, tá? Para continuar atuando, tá bom? Então, tem alguns outros casos mais específicos, né? Prevenção do Tribunal Superior. Mas vejam, gente, a prevenção, ela tem a sua regra geral no Código de Processo Penal, tá? Porém, os regimentos internos dos tribunais de justiça, do Tribunal Superior de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, também geralmente trazem no bojo do seu regimento interno
questões de competência e de prevenção, tá? Então, eles vão falar especificamente que o juiz que julgou o agravo vai ficar competente para julgar um possível recurso de apelação, tá? Então, eles vão trazer aí regras de competência mais específicas, tá? Das ações, dos processos. Então, o regimento interno dos tribunais é importante vocês depois, tá? Na atuação de vocês na advocacia ou na atuação ou quando se vocês forem prestar concurso para os tribunais específicos, é importante vocês conhecerem a regra de competência do regimento interno do tribunal, porque volta e meia, né? Volta e meia não, sempre é cobrado, tá bom? Sempre é cobrado, ainda que você vai fazer concurso para técnico judiciário, vai cobrar o regimento interno e você tem que saber, tá? Porque é a legislação específica ali que vai atuar, tá bom? Eu acho que sobre competência, gente, então a gente finaliza, a gente viu bastante sobre ela, né? O que a gente tem que saber ainda de competência é o que está disposto lá no 86, que é basicamente a reprodução da Constituição Federal, tá? Que vai falar que ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar os seus ministros nos crimes comuns, os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com o uso do presidente da República, o procurador-geral da República, os desembargadores dos tribunais de apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos nos crimes comuns e de responsabilidade, tá? Então, isso é a competência privativa do STF, tá? O resto, a competência do STJ, competência originária, tá, gente? Então, é importante. Vamos ver, e é isso, gente. A gente finaliza, então, a competência dos tribunais, tá? Exatamente. Na próxima aula, a gente continua o conteúdo programático aí, tá bom? Daí a gente já vai estar, acho que na aula 11, né? Mas a gente já dá sequência, beleza? A gente não esqueçam, por favor, de ler, né, os artigos. Eu coloquei para vocês um CPP comentado no Drive, tá? A faculdade tem Código de Processo Penal comentado também. Acessem a biblioteca virtual, não fiquem só na fiusa das aulas e do material de apoio, tá? Competência não tem no material de apoio que eu fiz para vocês, tá bom? Vejam, estudem, peguem o manual e leiam, tá? Porque competência é algo complexo, muito complexo na matéria de direito processual penal. Volta e meia, não é incomum a gente sair da graduação e não estar afinado aí com as questões de competência, né? A gente sabe a competência básica, agora todos os seus desdobramentos a gente acaba não lembrando e não sabendo e acaba tomando, né, invertida aí na vida profissional. Posteriormente, aprende na prática, né, depois que o juiz aí se declara incompetente e remete o teu processo para outro juízo, daí você fala, por quê? Aí que você vai começar a se ligar nas coisas como elas são, tá? Então, façam isso, estudem, leiam o manual e a gente volta aí na próxima aula, tá bom? Boa noite, galera!